Bom, eu peguei a primeira prova, eu peguei do Conselho Regional de Química do Estado de Piauí, né? Então eu vou ler o texto para vocês, lembrando também que com relação a essa parte de textual, né, de interpretação, a parte textual, a parte de interpretação, ela não entra na profundidade do texto. Ela coloca textos geralmente relacionados com a área de atuação do profissional. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o Conselho Regional de Química, né? Então, ela usou um assunto relacionado à química. Isso eu acho legal, porque o conteúdo está dentro da esfera de conhecimento do candidato, né? Eu acho que, por isso que eu digo, é uma banca que respeita o candidato. Ela coloca textos relacionados também com a área, até para facilitar, né, o entendimento. Vamos ler então esse texto. Bom, antes de ler um texto, é sempre bom a gente olhar qual é a fonte do texto. É uma coisa que eu sempre oriento nas minhas aulas de interpretação. Porém, esse texto não nos diz nada, a não ser que a gente conhecesse quem é a Beatriz. No caso aqui, a gente não conhece, né? Então, vamos lá. E também não diz qual foi o contexto de veiculação, se foi um jornal, se foi um blog, se foi num livro, se foi uma crônica. Então, é um texto cuja fonte a gente desconhece. Legal, pessoal? Vamos lá então. Se pensarmos bem, a química está em quase tudo o que vemos no nosso cotidiano. Diariamente, ou quase diariamente, todos nós usamos produtos de limpeza, cosméticos, cozinhamos. Fazer um bolo é química pura. O fermento, seu modo de funcionamento na hora de fazer crescer a massa, os processos que levam uma mistura de ingredientes secos e molhados a se transformar em um alimento macio, sem gosto de farinha e, se tudo der certo, de sabor agradável, que em nada lembra o gosto da farinha crua. Mas não é assim que pensamos a química. Assim como as demais ciências exatas, ela nos é apresentada como algo distante, difícil, um obstáculo a ser vencido, um problema a ser resolvido com paciência e perseverança. Isso só traz prejuízos. O aluno se sente obrigado a aprender, o professor se sente desestimulado a ensinar e, por fim, o jovem termina o ensino médio com a certeza de que as ciências exatas, dentre elas a química, são apenas disciplinas que exigem o treino mecânico, a repetição e o cálculo. As ciências exatas, então, são apresentadas de maneira limitada, como se fossem apenas a representação de átomos, equações e fórmulas escritos em um papel, quando, na verdade, as ciências exatas são muito, muito mais do que isso. Física, química e matemática são maneiras de explicar o mundo. E não há nada que possa ser mais próximo de nós todos do que isso. Vivemos este mundo e ele só é assim porque o homem, por meio dos instrumentos mentais e práticos que possui, como as ciências exatas, transformou-o até chegar a este ponto. Texto tranquilo, bem bacana, todo mundo entende os argumentos aqui apresentados, as informações expostas, né? Vamos então para o questionamento da banca. Questão 1. Quando tratamos de classificação morfológica, há 10 classes gramaticais que as palavras podem representar. Mas, comumente, determinada palavra é representante de uma classe gramatical específica. Existem casos, porém, de que palavras que mesclam nessas mesmas mais de uma classe gramatical. Então, ela está dizendo que a banca vai mesclar mais de uma classe gramatical dentro de uma só palavra. Assinale entre as alternativas uma em que a palavra destacada seja representativa de mais de uma classe gramatical, considerando-a no contexto em que aparece. Então, pessoal, já peguei as palavras grifadas, então, química, no, diariamente, funcionamento e sem. Olha só aqui. Lembrando daquela nossa primeira, numa das aulas nossas, que eu apresentei as classes morfológicas ou classes gramaticais. Então, são aquelas 10, lembra-se disso? Então, vamos lá, ó. O substantivo, o artigo, o adjetivo, o pronome, o numeral, o verbo, o advérbio, a preposição, a conjunção e a interjeição. Então, ele quer que qual é a palavra que tem duas classes gramaticais juntas numa só? É claro que química não tem, é um substantivo só, né? Então, nós vamos perceber o que é o no. No
nós temos duas classes gramaticais aqui, ó. Nós temos a preposição em e nós temos o artigo o. Quando eu junto a preposição, quando eu mesclo, como a própria banca está colocando aqui, ó, palavras que mesclam nelas mesmas duas classes gramaticais, então eu tenho aqui, ó, o no. O que é o no? É o em mais o. Tranquilo, questão fácil de resolver. Nosso gabarito então vai ser a letra B. E eu trouxe uma atividade para a gente exercitar esse tipo de questão. Olha só aqui, ó. Nós vamos então combinar ou contrair uma preposição. Tudo que está em verde aqui é preposição. E um segundo elemento, né? Por exemplo, preposição mais artigo o. Em mais os vai dar o nos. Preposição mais o artigo as. De, preposição mais as, das. Em mais umas, numas. Lembrando que umas é um artigo indefinido, né? O é o artigo definido, umas, artigo indefinido. A mais os, aos. Aqui nós temos uma combinação, porque não houve mudança fonética, né? De mais ele, ó, ele, pronome pessoal do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, no de mais ele, né? Que vai dar dele. De mais ali, vai dar dali. Em mais isso, nisso, ó. Lembrando que este, esse e aquele, ó, são pronomes demonstrativos, né? Ó. Isso, isto, aquilo, pronomes demonstrativos. De mais aquele, daquele, né? Lembrando que de é preposição, aquele é pronome demonstrativo. Por mais os, pelos. A mais as, aqui nós temos o que? Uma contração, aqui nós vamos ter a crase, né? A gente vai observar que vai haver a fusão da preposição a com o artigo a gerando a crase. De mais elas, delas, e a mais aquilo também vai gerar a crase, né? Aquilo, a crase, né? Vem iniciando aqui junto com a do pronome demonstrativo aquilo. Perfeito, pessoal? Então, o que nós temos que observar aqui? Temos reunidas duas classes gramaticais dentro de uma só palavra. A título de informação, e eu posso ter, por exemplo, duas palavras agora, duas palavras, tá? Não são duas classes gramaticais, são duas palavras dentro de uma só classe gramatical? Sim, quer ver uma coisa? Se eu coloco assim, ó, eu cheguei às pressas. Ó, mas são palavras separadas, não estão mescladas. Às pressas. Eu cheguei às pressas. Não é a mesma coisa de se eu falasse eu cheguei apressadamente? Apressadamente? Sim, apressadamente, ó. Ó, as palavras que terminam em mente são o quê? Advérbios, né? Normalmente. Então, ó, apressado, adjetivo, apressadamente, advérbio. Então, às pressas eu tenho duas palavras. Aqui eu tenho, na realidade, três, né? Porque o as é a combinação de a mais as, né? Às pressas. Apressadamente tem o mesmo valor de às pressas. Então, quando eu tenho esse fenômeno aqui, ó, a gente chama isso de locução, né? Locução. E ela é adverbial porque ela equivale ao advérbio apressadamente, né? Apressadamente. Continuando aqui, pessoal. Releia o trecho abaixo retirado do texto. Assim como as demais ciências exatas, ela nos é apresentada como algo distante, difícil, um obstáculo a ser vencido, um problema a ser resolvido com paciência e perseverança. Bom, sobre o termo destacado, pode-se concluir corretamente que esse aqui é o termo destacado. Isso aqui é uma questão de análise sintática. A banca quer saber qual é a função sintática dessa expressão aqui, né? Sobre o termo destacado, pode-se concluir corretamente que, primeiro, é termo integrante, acessório, essencial e acessório. Vamos começar já a eliminar algumas questões, né? Olha só, pessoal. Quando a gente fala, agora não é mais morfologia, não são 10 classes de palavras. Agora são funções que essas palavras podem estabelecer na produção de sentido. A gente chama isso de função sintática. Quais são as funções sintáticas? 10 mais 2, 12. 12 funções sintáticas. Vamos fazer uma revisão rápida? Olha só. Eu tenho os termos essenciais, sujeito e predicado.
Os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. E os termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Ainda temos numa estrutura predicativo do sujeito e predicativo do objeto, né? Então nós vamos fazer uma revisão rápida sobre essas 12 funções. Mas vamos dar uma olhada aqui. A gente está dizendo que, assim como as demais ciências exatas, ela nos é apresentada como algo distante, difícil, um obstáculo a ser vencido, um problema a ser resolvido, como, de que forma, de que maneira? Com paciência e perseverança. Então, a gente está diante de o quê? De uma locução adverbial, com paciência e perseverança. Então, é um advérbio de modo. E qual é a função sintática de um advérbio? É adjunto adverbial. É só botar um azinho aqui na frente, O advérbio vai se transformar no adjunto adverbial. E vai ser um adjunto adverbial de modo. Mas adjunto adverbial, pessoal, é termo acessório. Quer dizer, ele não é obrigatório na produção da frase. Ele entra como um termo acessório. Portanto, essa é a resposta da questão. Termo integrante teria que ser o quê? Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Aqui também. E o essencial, sujeito e predicado. Acessório poderia ser, mas eles botaram que seria uma oração, é um termo acessório da oração, já que apenas adiciona uma circunstância à causa. Funciona como predicado nominal? Não. Para que existisse predicado nominal, eu teria que ter verbo de ligação. Então, essa segunda parte aqui vocês podem eliminar. Ela tentou confundir vocês com o predicado nominal. Perfeito, pessoal? Vamos dar uma olhadinha, então, nas 12 funções sintáticas rapidamente. Os termos essenciais, sujeito e predicado. Pedro, sujeito, comprou um computador novo ontem. Predicado, Pedro. Pedro é sujeito, então o que sobrou? Predicado. Comprou um computador novo ontem. Vamos para os termos integrantes, OD, OI, complemento nominal e agente da passiva. Olha eles aqui. Pedro comprou, o que ele comprou? Um computador novo, objeto direto. Ontem a gente não analisa agora, que vai ser adjunto adverbial de tempo, né? Pedro obedece às leis. Quem obedece, obedece a quê? Olha a preposição que eu coloquei na frente do pronome interrogativo. A que Pedro obedece? Ele obedece às leis. Então, as leis vão ser o quê? Objeto indireto, porque tem preposição. Porque o verbo obedecer é um verbo transitivo indireto, e aí nós teremos o quê? Uma preposição, né? A é preposição e o verbo é VTI. Ana tem medo da inflação. Cuidado com essa estrutura aqui, pessoal. É o complemento nominal. Eu já vi em 2 provas, 3 até, da banca, pedindo essa função sintática. Ana tem medo da inflação. O que a Ana tem? Medo. Medo vai ser o meu objeto direto. O que ela tem? Ela tem medo. Mas, pessoal, medo tem sentido completo? Se eu falar assim para vocês, a Ana tem medo. Mas medo de quê? Então, a palavra medo, que é um substantivo abstrato, precisa de um complemento, porque senão a frase não tem sentido. E esse complemento, ele não vem do verbo, ele vem do nome. Ele sai da palavra medo. Então, por isso, é um complemento nominal. Complemento nominal. Tranquilo, pessoal? Então, medo é substantivo que precisa de um complemento nominal. Ana foi picada pela abelha. Agora eu estou explicando a função sintática agente da passiva. Ana foi picada pela abelha. Quem é que fez alguma coisa aí? Qual foi o agente? A abelha. Então vamos colocar isso na voz ativa? Vamos lá. A abelha picou Ana. A abelha picou quem? A abelha é sujeito. Picou é um VTD. Quem pica, pica algo ou alguém. O que ela picou? Ana. Ana vai ser o meu objeto direto. Logo, a gente percebe que o objeto direto da voz ativa é o sujeito paciente da voz passiva. E aqui, foi picada, é uma locução verbal, né? É uma locução verbal de voz passiva. Como é que eu formo essa locução verbal? Eu uso o verbo ser, no mesmo tempo e modo do verbo principal, e pego o verbo principal, né? Que é, no caso, picar. Picar, primeira conjugação. Picar. E conjugo esse verbo, eu flexiono esse verbo no particípio passado. Então, a Ana foi picada pela abelha. Então, temos aí
a voz passiva, né? Então, o agente da passiva. O que é o agente da passiva? Pela abelha. Então, tudo isso aí é o agente da passiva. Agora, pessoal, vamos para os termos acessórios. O que é acessório, né? É como se fosse um relógio, um brinco, você usa se você quiser. É um termo acessório. Então, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Quando eu disse ali há pouco que Pedro comprou um computador novo ontem, um computador novo é o meu objeto direto, mas computador é o núcleo do objeto direto, que é um substantivo, né? Só que tem duas palavras que estão conectadas a esse substantivo. Quais são essas palavras? Artigo indefinido, e novo, e o novo é um adjetivo. Então, tanto o artigo quanto o adjetivo, eles vão assumir qual função sintática? Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Está aqui, a nossa pilinha AA, né? Que ela não fica em pé. Ela sempre se apoia em um substantivo ou uma palavra substantivada. Perceberam aqui, pessoal? Então, não vamos esquecer o que é um adjunto adnominal. E o adjunto adverbial? Ele expressa causa. Então, aqui eu tenho: Pedro comprou um computador novo ontem. E se ele comprasse o computador nas Casas Bahia? Nas Casas Bahia seria um adjunto adverbial de lugar. Mas ele comprou ontem, adjunto adverbial de tempo. Não vamos esquecer os adjuntos adverbiais. E aqui nós temos o aposto. Ana, aluna do Energia, obteve o primeiro lugar. Aposto é uma informação adicional, é uma explicação, pode ser uma enumeração. Aqui no caso, eu estou explicando quem é Ana. Ana, aluna do Energia, obteve o primeiro lugar. Eu posso até tirar o aposto, quer ver? Ana obteve o primeiro lugar. Então eu vou saber que a aluna do Energia é um aposto. E a última função desse quadro aqui, é a seguinte: Ana, foste ao cinema ontem? Repetindo, Ana, olha a vírgula, foste ao cinema ontem? Aqui a gente pergunta, qual é o sujeito dessa oração? Olha, quase todos os meus alunos erram essa questão. Eles dizem que Ana é o sujeito. Pessoal, Ana pode ter vírgula entre sujeito e predicado, é o caso clássico de proibição de vírgula entre o sujeito e o predicado, é o primeiro, Ana. E outra coisa, qual é o sujeito dessa oração? Ana pode ser foste, eu fui, tu foste e ele foi, pretérito perfeito do verbo ir. Então, eu posso dizer que Ana foste? Não. Qual é o sujeito dessa oração? Tu. Mas professor, sim. Mas o que é Ana? Ana é o vocativo. Portanto, cuidado, pessoal. Vocativo é a palavra que eu utilizo para chamar a atenção do meu interlocutor. Quando eu chego aqui no Energia para dar aula, eu digo assim: pessoal, tá aí, pessoal, leram uma apostila? Pessoal, leram uma apostila? Pessoal é o vocativo, eu estou chamando a atenção dos meus alunos. E leram, vocês leram, então é um sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Mas professor, tem 3 nomes? Sim, esse sujeito aqui, porque o tu não existe aqui, ele está subentendido, foste ao cinema ontem, sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Mais uma, agora o predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Predicativo do sujeito, pessoal, vai ocorrer quando eu tiver um verbo de ligação. Então, muito cuidado, por isso que ele fica aqui para baixo, para não se misturar. Ana é feliz. A Ana é. Nunca pense em fazer a pergunta, o que a Ana é, para ver, aquilo ali nunca vai ser objeto direto. Ana é, quais são os verbos de ligação? Eu sempre digo, né? Repitam. Ser, estar, permanecer, continuar, se transformar, e qualquer verbo que tenha esse sentido de ligação. Então, é um verbo de ligação, mas poderia ser, será, foi. Você pode conjugar, né, o verbo ser em todos os tempos e em todos os modos, ele não vai deixar de ser um verbo de ligação. E o que é feliz? Predicativo do sujeito. Sim, sim, feliz é uma qualidade de Ana, então é um predicativo do sujeito. E o predicativo do objeto? Observe aqui o exemplo. A prefeitura manteve a cidade limpa. O sujeito é a prefeitura. O que ela manteve? Quem mantém alguma coisa. Ela manteve o quê? A cidade. Ela mantém a cidade. Só que o seguinte, aí vocês vão ter que fazer uma decomposição.
A cidade ficou limpa, estava limpa, continuou limpa, permaneceu limpa. Você vai saber que aqui dentro está implícita uma estrutura nominal. Professor, estrutura nominal? Sim. Como se fosse Ana é feliz. A cidade está limpa, permaneceu limpa. Então você tem ali dentro uma estrutura, né? Uma estrutura nominal. Então esse predicado aqui a gente chama de predicado verbo nominal. Por que verbo nominal? Porque ele encerra dois conteúdos. Um conteúdo verbal, que é quem mantém alguma coisa, que vai ser objeto direto, e a limpa vai ser a qualidade. Agora eu pergunto, limpa é uma qualidade da cidade ou da prefeitura? Quem é que ficou limpa, a cidade ou a prefeitura? É claro que foi a cidade, né? Então eu não tenho o predicativo do sujeito, eu tenho um predicativo do objeto direto. Só que a gente não diz predicativo do objeto direto, a gente diz apenas predicativo do objeto. Pessoal, muito cuidado, mentalizem essa estrutura, porque olha só, isso daqui é o núcleo da análise sintática. Aqui eu consegui exemplificar num slide que ficou muito povoado, né, de informação, mas eu consegui mostrar as 12 funções sintáticas, né, 12 modelinhos prontinhos para o aluno analisar. Seguindo, no segundo parágrafo do texto, há 4 ocorrências de A, assinaladas como números de 1 a 4. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação morfológica de cada uma delas. Vocês perceberam como a banca gosta de morfologia? Ela quer que vocês saibam classificar as palavras quanto à sua classificação morfológica. Então aqui, eu copiei de novo, para a gente não voltar lá no texto, eu copiei o parágrafo que tenha essas numerações aqui, 1, 2, 3 e 4. Vocês devem ter percebido na hora que eu li que tinha aquele númerozinho, né? 1, 2, 3, 4. E aí ela quer saber se é preposição, se é pronome, se é artigo, se é substantivo, se ela coloca várias possibilidades para a letra, para a palavra A, né? Então vamos observar quais são as possibilidades? Vamos lá então. O aluno se sente obrigado a aprender. Quem é obrigado? Ele se sente o quê? Obrigado. Obrigado a quê? A atender. A aprender. Aprender é verbo. Aprender é verbo. Logo, esse a aqui nunca vai ser um artigo. Ele vai ser uma preposição regida pela palavra obrigado. Porque quem é obrigado a alguma coisa, né? Não é obrigado de, não é obrigado com, é obrigado a. É a preposição a. Uma dica bacana, vocês vão fazer a prova, né? Agora domingo. Então, muita atenção, memorizem, a minha dica, memorizem aquelas 17 preposições, né? A, ante, até, elas são muito importantes para a prova. O professor se sente desestimulado a ensinar. De novo, quem se sente desestimulado a alguma coisa. Então aqui também é preposição. E observe que a palavra seguinte é verbo. Esse a nunca vai poder ser artigo, né? Então vamos lá. E por isto, ensinar e por fim, o jovem termina o ensino médio com a certeza de que as ciências exatas, dentre elas a química, a química apenas artigo, a química, assim como o meu passador de slides, o passador de slides, artigo, então esse a química aqui é apenas um artigo, né? Artigo definido. São apenas disciplinas que exigem o treino mecânico, a repetição e o cálculo. Ela, a repetição, artigo também, ela, a repetição. Então a resposta só pode ser preposição, artigo e artigo, tá? Pessoal, vamos fazer uma retomada aqui na teoria. O que o a pode ser? Artigo, preposição, que foi aquilo que foi abordado na questão, mas ele pode ser pronome oblíquo átono, ele pode ser pronome demonstrativo e nós podemos ter também o a do verbo haver, né? Aí ele indica o quê? Tempo decorrido. Mas vamos pegar um exemplo de cada um. Se for o a artigo, a praia é grande, Pedro viu a praia. A gente percebe que o artigo está o quê? Está especificando, está determinando a praia, a praia, portanto esse a é artigo. Ele vem na frente de substantivos. Agora, desculpa, aqui é preposição, quebrou aqui o P, tá? Preposição. Ana compra a prazo,
Quem compra, no caso aqui, ela compra, qual é o modo que ela compra? Ela compra a prazo. Esse a é aqui apenas uma preposição, quer ver? Ó? Como é que eu vou saber, professor? Tentem pensar assim, ó. Ana compra a prazo, de prazo, com prazo, para prazo. Você sempre que ali dentro é o lugar de uma preposição, né? E outra coisa, por que não tem crase aqui, ó? Porque prazo é uma palavra masculina. Nunca se coloca a crase diante de palavras masculinas, a não ser que esteja subentendida a expressão a moda de, a maneira de. Aqui não é o caso, né? Pronome oblíquo átono. Ó, Pedro encontrou Ana. Pedro encontrou quem? Ana, objeto direto. Ó. Quem encontra, encontra alguém ou alguma coisa. Um VTD, verbo transitivo direto, e Ana, objeto direto. Pedro a encontrou. Aí eu posso dizer, ele encontrou ela? Não, não posso. Eu não posso usar o ela como o pronome pessoal do caso reto, ou também o oblíquo, no caso aqui. Eu preciso usar o quê? Eu preciso usar o pronome oblíquo átono. Eu não posso usar o tônico, eu tenho que usar o pronome oblíquo átono. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Eles vão ter a função de objeto direto, objeto indireto. Olha só, quer ver? Me, te, se, o, a, os, as, lhe, os, as, nos e vos. Esses são o que eu chamo no meu material de POA, pronome oblíquo átono. E para que eles servem? Eles servem para ser objeto direto, objeto indireto. Por exemplo, olha aqui, ó. Pedro encontrou Ana. Pedro a encontrou. Esse a aqui é um pronome, então, oblíquo átono, é o POA. Ele encontrou ela, mas eu não posso dizer isso, né? Eu não posso usar o pronome ela como sendo objeto direto. Pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, né? Pedro quer aqui estar na mesa. É a estrutura mais difícil de entender para quem não tem muita facilidade de identificação de classe gramatical. Pedro quer aqui estar na mesa. Pedro quer aquela. Esse a é um pronome demonstrativo. Aquela. Pedro quer aquela. Aquela está na mesa. Então esse a aqui é um pronome demonstrativo. Um pronome demonstrativo. Observem aqui. Qual é o menor painel que está aqui na minha frente? O da esquerda ou o da direita? O da direita é menor que o da esquerda. O, então, é um pronome demonstrativo. Só que a gente acha que o o não pode ser pronome demonstrativo. Sim, quando o significar aquele, quando o a significar aquela, a gente está diante de um pronome demonstrativo. E o a do verbo haver é simples, né, pessoal? Vai ter que ter uma ideia de tempo. Pedro se formou há 20 anos, ou seja, faz 20 anos que Pedro se formou. Há 20 anos. Então eu devo usar essa estrutura. Há 20 anos Pedro se formou. E se ele se formará há 2 anos? Pedro se formará há 2 anos, daqui a 2 anos. Aí é só preposição, não tem H, porque é tempo futuro. Muito cuidado com isso, que também é pegadinha de concurso. Passamos para a próxima? Vamos lá. Aqui eu só, para a gente fechar essa parte então de morfologia, não, de sintaxe. Aqui eu tinha separado as duas, né, as funções sintáticas, para a gente não esquecer. As duas meninas italianas, sujeito. Visitaram, núcleo do predicado verbal. Aqui vou ler a primeira frase para vocês. As duas meninas italianas visitaram rapidamente o novo Museu de Arte Moderna em Londres ontem à tarde. Primeira oração. Aqui eu separei a segunda oração, mas elas não gostaram das exposições permanentes. Que atividade é essa? Aqui é uma análise sintática. As duas meninas italianas, sujeito. Visitaram, núcleo do predicado verbal. Rapidamente, visitaram o quê? Um novo Museu de Arte Moderna. Então isso aqui vai ser o meu objeto direto. E rapidamente é uma adjunta adverbial de modo. Em Londres, adjunta adverbial de lugar. Ontem, adjunta adverbial de tempo. À tarde, adjunta adverbial de tempo. Mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, é uma conjunção. Pessoal, conjunção não tem função sintática. Quais são as 3 classes gramaticais que não têm função sintática? Preposição, conjunção e interjeição. Não tem função sintática. Elas vai ser o sujeito da segunda oração,
não, advérbio de negação. Gostaram vai ser o núcleo do predicado verbal. Ah, mas o gostaram não é verbo? Sim, ele é verbo na morfologia, mas na sintaxe ele muda de nome, ele vira núcleo do predicado verbal. Das exposição permanentes, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então o verbo gostar, ele é transitivo indireto e rege a preposição de. Então das exposições permanentes vai ser o meu objeto indireto. Agora uma outra função que as pessoas quase não dão muita bola, né? Olha só o que tem aqui no sujeito. As duas meninas italianas. Estão vendo o sujeito aqui? Ele é a minha função sintática. Qual é o núcleo do sujeito? Meninas, núcleo do sujeito, meninas. Deve ser uma palavra, deve ser um substantivo ou uma palavra substantivada, né? As não está ligada a meninas, duas não está ligada a meninas, italianas não está ligada às meninas, sim. Então, as vai ser adjunta de nominal, duas adjunta de nominal, italianas adjunta de nominal. Tem mais adjunta de nominal aqui? Tem, um adjunta de nominal, de arte, novo, adjetivo, adjunta de nominal, de arte moderna, também uma locução adjetiva, adjunta de nominal. O que mais, pessoal? As exposições não são permanentes, permanente no adjetivo? Sim. Não está qualificando? Tá. Então, adjunta de nominal. Além disso, ainda tenho. O que é o das? Das é a preposição de e mais as. A preposição não tem função sintática, mas o as é uma adjunta de nominal, porque é um artigo. E o que é mais? E o à tarde? O que é à tarde? É a preposição a mais o artigo a. Esse artigo é uma adjunta de nominal. Então, só para vocês não perderem, né, a noção completa de uma análise sintática. Análise sintática. Nós então estamos identificando aqui as funções sintáticas. Continuando. No último parágrafo do texto está destacada a forma transformou-o, sobre a qual são feitas as seguintes afirmativas. Considerando-se o contexto em que ela aparece, analise-as e assinale a alternativa correta. Bom, um pronome que se junta a transformou, caracteriza um tempo verbal? Não, transformou-o. Transformou, esse o aqui é o poa, é um pronome oblíquo átono. Transformou o quê? O mundo, né? Vivemos este mundo e ele só é assim porque o homem, por meio dos instrumentos mentais e práticos que possui, como as ciências exatas, transformou-o até chegar a esse ponto. Então o homem transformou o quê? Este mundo. Então este mundo, quem transforma, transforma alguma coisa, VTD, objeto direto. Então esse objeto direto é representado pelo pronome oblíquo átono, que é o nosso poa. Caso o sujeito desse verbo fosse feminino, o certo seria escrever transformou? Não, como eu falei para vocês, é objeto direto. O homem transformou este mundo. Se fosse mulher, a mulher transformou este mundo, a mulher transformou o mundo. Então não muda o objeto direto, né? Então está errado. O objeto direto não muda. O que mudaria seria o sujeito, né? Mas não o objeto direto. Do verbo transformou, e que é um pronome, exerce a função de complemento. Sim, o é complemento verbal do verbo transformar. VTD, quem transforma, transforma algo. Então transformou o mundo. Correto. Se no texto estivesse escrito, vivemos esta natureza, além das outras transformações necessárias, o certo seria escrever transformou-a, para se manterem as mesmas relações sintáticas do trecho original. Claro, o homem transformou a. O que é esse a? Pronome oblíquo átono. Qual é o representante semântico desse a? Esta natureza. Vivemos o quê? Esta natureza. Então seria correto, sim, né? A forma transformou é um verbo de primeira conjugação. Transformou. Vamos ver, primeira conjugação, questão simplesinha. Os verbos são classificados em 3 conjugações. Os verbos que terminam em ar, primeira conjugação. Então, qual é o verbo aqui? Transformar, primeira conjugação. Transformar, amar, recitar, cantar, primeira conjugação. Os verbos terminados em segunda conjugação, os verbos em er, escrever, ler, viver, sofrer. E os verbos da terceira e última conjugação, os terminados em ir, como partir, sorrir,
né? Então são os verbos da terceira conjugação. Então perfeito, certinho, né? A 3, a 4 e a 5 estão corretas. Assinale a alternativa em que o último parágrafo do texto tenha sido reescrito sem alterações significativas de sentido e respeitando a norma culta padrão da língua portuguesa. Esse tipo de questão, eu já vou dar uma dica para vocês. É uma questão muito longa. O que vocês vão ter que fazer? Primeiro, ver se o sentido foi mantido. E mais importante do que isso, assim, na luta para começar a descartar opções erradas, olhem se não tem erros ortográficos, de pontuação, de regência, de concordância. Olha o que a gente vai observar aqui, ó. A representação de átomos, aqui faltou uma vírgula. Então aqui já temos um erro. O que mais? Ó, aqui, ó, a ser mais próximo, né, de nós, né? Então temos uma outra impropriedade. O que mais? Aqui nós temos, não é isto, é isso, porque faz referência a alguma coisa anterior, né? Então a gente vai destacando os errinhos que a gente pode comprovar aqui, ó. Aqui, ó. Muito mais do que o que foi mencionado. Muito mais do que, do que foi mencionado. Então tem termos a mais ali. Muito mais do que foi mencionado. Botaram uma estrutura a mais ali. O que mais aqui, ó? Química, né? Aqui a palavra química, falta o acento da palavra química. Aqui no outro foi o acento da palavra, ó, eles botaram a palavra próximo. Onde é que está? Onde é que está aqui? Opa, desculpa aqui. Ele tinha esquecido o acento da palavra próximo, aí com acento, né? Ó. A banca de vocês gosta muito de acentuação gráfica, tá? Aqui, ó, na alternativa D, eles colocaram aqui, ó, e não há nada, não existe nada. Então ali é o A do verbo haver. Aqui, ó, e não há nada, então não existe nada, né? Então ali é o A do verbo haver. Portanto, a alternativa E é a que está correta, perfeita, certinha, né? Mais uma questão. Aqui nós temos uma charge, aliás, não é charge, é uma tirinha. Qual é a diferença entre charge e tirinha? A charge é um desenho, né, com algum diálogo, alguma informação, né? Isso é charge, apenas uma informação, apenas uma imagem. Tirinha é quando há uma progressão temática. Quadro 1, quadro 2, quadro 3, quadro 4, há um sequenciamento lógico de eventos, né? Então, vamos olhar aqui a nossa tirinha. Ei, professora Olsen, por que você marcou a questão 4 como errada? Daí aparece aqui 4, desenha as partes de um átomo. Aí depois ela diz assim, você deixou em branco, né? Caulfield. Você deixou em branco, Caulfield? Daí ele diz, eu desenhei no tamanho real. Quer dizer, é uma brincadeira, porque o átomo a gente não percebe, né? Então eu desenhei no tamanho real. Vamos lá então para a questão 6. Sobre o uso de porquê. Porquê? No primeiro quadrinho, então fixe atenção no primeiro quadrinho. Pode-se afirmar corretamente que, primeiro, está correto ou incorreto? Ó, incorreto. Já temos que cortar as erradas, né? Ei, professora Olsen, por que você marcou a questão 4 como errada? Esse porquê está certo ou está errado? Está certo. Ó, aqui a gente está diante de uma preposição e um pronome interrogativo, ou advérbio interrogativo. Então, deve ver sempre separado, né? Então, eles dizem assim, quer ver? Ó, está correto, porque se trata de uma pergunta, mas a banca ficou muito simples. Ela poderia perguntar, isso aqui é uma preposição por mais um pronome ou um advérbio interrogativo. Claro, uma pergunta eu uso separado, né? E se fosse a resposta, eu uso junto, porque daí se trata de uma conjunção, daí não é mais preposição e pronome interrogativo, já é uma conjunção. Então está correto. Vamos dar uma olhadinha no porquê? Ó, porquê? Separado, sem acento, separado com acento, junto, sem acento e junto com acento. O porquê, quando ele é separado e sem acento, pode ser um pronome interrogativo, como na nossa questão da prova. Por que os alunos não vieram hoje? Preciso saber por que os alunos não vieram hoje. Mas também pode ser o pronome relativo.
Esse é o motivo por que não vieram hoje, ou seja, este é o motivo pelo qual não vieram hoje, né? Pelo qual, substituindo pelo qual, a gente já sabe que esse porquê é uma preposição e um pronome relativo. Mas também pode ser a preposição mais a conjunção integrante. Pedro anseia porque todos sejam felizes. Quem anseia, anseia por alguma coisa, né? Então aqui, no caso, eu tenho uma conjunção integrante. Então é uma preposição mais uma conjunção integrante. E o porquê separado com acento? É o pronome interrogativo, mas ele tem que esbarrar numa vírgula, num ponto, pode ser um ponto de exclamação, pode ser um travessão, né? Ó, os alunos não vieram hoje, por quê? Né? Temos um ponto de interrogação ali. O porquê junto? Conjunção pode ser causal ou explicativa. Então, meus dedos congelaram porque fazia muito frio. Aqui eu tenho causa e consequência. Mas aqui eu não tenho causa e consequência, por isso que ela é explicativo, porque é explicativo. Desliguem o ar-condicionado porque está muito frio. Então aqui não existe causa e consequência, é apenas uma explicação. De qualquer maneira, pessoal, se o porquê vier junto, é uma conjunção. E se ele vier junto e com acento, daí é uma palavra substantivada. Ela não era substantivo e passou a ser substantivo, quer ver? Os gerentes queriam saber o porquê de tantas dúvidas. Percebam que o é um artigo que precede, né? O é um artigo que precede o substantivo, a palavra substantivada porquê. Legal, pessoal? Então, porquê separado, sem acento, porquê separado com acento, porquê junto sem acento e porquê junto com acento. Dê uma olhadinha, né? Para, se a banca perguntar as relações morfossintáticas, aí você vai precisar saber dessas informações, né? Seguindo, pode-se afirmar que no segundo quadrinho, nesse segundo quadrinho aqui então, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Nesse segundo quadrinho, aparece no alto exatamente o que a professora leu em voz alta. Ela não leu em voz alta. Aparece no alto, aqui no alto, né? O que a professora pensou quando viu o questionamento do aluno. Ó, quando um personagem pensa, aparece o balão de pensamento. Como é que é o balão de pensamento? Tem umas bolinhas. Então, no lugar desse risquinho aqui, ó, nós temos aquelas bolinhas. Não é balão de pensamento. Aparece no alto o enunciado da questão, verdadeiro. Como a professora o vê na prova, perfeito. O que é imprescindível para a compreensão do quadrinho, está aí a nossa questão. Mas olha só o que a banca colocou para poder confundir vocês. Muito parecida com a direta, aqui de cima. Ó. Aparece no alto o enunciado da questão, como a professora vê na prova, né? O que é prescindível, cuidado com a palavra prescindir. Ó, na primeira aula, eu já coloco um exemplo com a palavra prescindir. Prescindir, se aparecer na prova, vocês vão substituir pela palavra dispensar. Então, conduzir veículos prescinde de carteira nacional de habilitação? Errado, porque conduzir veículos não prescinde. Você não pode dispensar a carteira de motorista, né? Então, muito cuidado com a palavra, o verbo prescindir e com o adjetivo imprescindível. Então, o que é imprescindível? O que significa esse adjetivo? É aquilo que não pode ser dispensado, imprescindível. E a última, aparece por escrito qual foi a observação registrada pela professora? Não, aparece na prova, né? Então aparece na prova. Desenhe as partes de um átomo. A forma verbal desenha, né? Pertence a um verbo da segunda conjugação, ou seja, terminado em er. Segunda conjugação. Primeira conjugação, desenhar. Já está errado, não é a segunda conjugação. Ó. Você tem que colocar o verbo no infinitivo. Desenhe não está no infinitivo. Infinitivo são os verbos terminados em ar, ir. Então, qual é o infinitivo do verbo desenhe? Desenhar. Desenhar. Então é primeira conjugação, já está errado. Está flexionado no modo subjuntivo, no pretérito? Não. Ó, subjuntivo, a gente já vai ver aqui. Eu tenho três possibilidades. Eu tenho o presente, o futuro e o pretérito imperfeito subjuntivo. A gente já vai ver que ele não está.
Por quê? Porque ele está no modo imperativo. Eu já vou explicar para vocês como é que a gente conjuga no modo subjuntivo, que na tabelinha vai ficar mais fácil. Pertence a um verbo anômalo? Não. Está flexionada na primeira pessoa do plural? Como é que seria a primeira pessoa do plural? Nós. Ó, eu desenho, tu desenhas, ele desenha. Nós desenhamos. Não, não está. Não. Então, está flexionado no modo imperativo, como é comum em enunciados de questões. Claro, quando uma questão é elaborada, ela pode ser elaborada no imperativo. Faça isso, descreva isso, relacione as colunas. Então, o examinador está pedindo ações para que vocês as executem. Então, esses verbos normalmente aparecem no imperativo. Não obrigatoriamente, mas muitas vezes. Olha como é que aparece lá na prova. Desenhe as partes de um átomo. Então, você vai ter que desenhar. O examinador está pedindo para você desenhar. Então, esse verbo aqui está no imperativo. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que a gente faz o imperativo. Pessoal, a gente vai fazer uma pausa de 5 minutinhos. Em seguida, a gente retoma. Continuando aqui, pessoal. Vamos mostrar como é que forma o imperativo de uma maneira bem prática para acertar a questão de prova, certinho? Não precisa entrar lá nas partes muito específicas do verbo. Vamos fazer bem rapidinho. Olha só aqui, ó. Estudar, escrever e partir. Estudar, primeira conjugação, verbos terminados em ar. Escrever, segunda conjugação, verbos terminados em e. E partir, terceira conjugação, verbos terminados em i. Como é que qual é a dica que eu dou para vocês fazerem rapidamente o imperativo? Corta o R, tá? Corta o R. O que sobrou? Estuda. O que sobrou? Estuda. Eu posso mandar em mim mesmo? Não. Então, não existe o eu no imperativo. Começa do tu para baixo. Ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles, tiro o eu. Então, como é que fica? Ó, tiro o eu. Então, o que ficar aqui em cima, você passa aqui para baixo. Ó. Estuda tu. E aí nós vamos ter a variação do A para o E ou do E para o A. Exemplo, estuda tu, estude você, estudemos nós. Volta para o A, volta para o A. Estudai vós, estudem vocês. É só memorizar essa desinência que vocês vão acertar. Ó. Por que ficou A? O que ficou o A? O tu e o vós. Lembrando que o tu é o plural de vós, né? Desculpa, o tu... o tu é singular e o vós é plural. Singular e plural. Mas sempre na segunda pessoa. Tu e vós, né? Então é bem fácil fazer isso. Agora vamos olhar o verbo da segunda conjugação, a mesma coisa. Ó. Você corta o R. Agora o que aconteceu? O que sobrou aqui? Escreve. Então como é que vai ser o tu? Vai ser escreve tu, escreva você. Escrevamos nós. Volta para o E. Volta para o E, escrevei vós e escrevam vocês. É uma maneira bem prática para o aluno conseguir acertar a questão de prova, tá? Então aqui vocês perceberam a variação da vogal temática de A para E. Aqui a vogal temática vai de E para A, a variação, tá? E se for o verbo da terceira conjugação partir? Pessoal, só tem duas possibilidades, ou do A para E ou do E para A. Então o partir vai ser igual à segunda conjugação, ó. Corto o eu, parte, corto o R. O que sobrou? Parte. Então, ó, parte tu, parta você, partamos nós. Parti vós e partam vocês. É uma maneira rapidinha, o aluno pode treinar com outros verbos, né? Para conseguir acertar a questão da prova no imperativo. Cuidado, esse é o imperativo afirmativo. Mas nós temos também o imperativo negativo. O que ele indica? Proibição, né? O afirmativo normalmente é ordem, comando. Aqui é proibição. É mais fácil o imperativo negativo? É mais fácil. Por quê? Porque não vai ter variação da vogal temática, vai ser sempre a mesma. Olha como é que eu faço, como é que eu formo o imperativo negativo. Eu vou pegar o presente do subjuntivo, ó, é preciso que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Que nós estudemos, que vós estudeis e que ele estude. Então eu conjugo o presente do subjuntivo, corto eu, porque não existe eu também no imperativo negativo, né? Ó, e coloco o não na frente, ó. Não estudes tu, não estude você, não estudemos nós. Não estudeis vós e não estudem vocês. É assim que se forma. Então, se cair o imperativo negativo, esqueçam a regrinha anterior. Se cair negativo, é isso aqui, ó. Pega o presente do subjuntivo, corta o eu,
né? E coloca o não na frente, que vai funcionar direitinho. Legal, pessoal? Seguindo. Sobre o substantivo átomo, presente no segundo quadrinho, podemos afirmar que ele foi acentuado. Por que átomo é acentuada? Essa palavra é acentuada. Porque nós temos uma regrinha que diz que toda palavra proparoxítona é acentuada. Ó, átomo. O que é proparoxítona? Se fosse átomo, seria uma palavra oxítona. Se fosse átomo, seria uma palavra paroxítona. Mas como é átomo, é uma palavra proparoxítona. Sabe qual é o grande problema do aluno na hora de conseguir acertar questões de acentuação gráfica? Muitos alunos meus, eu diria assim que até 70% dos meus alunos não conseguem identificar a sílaba tônica. A sílaba tônica de uma palavra, mesmo que ela não tenha acento gráfico, ela tem um acento tônico. Por exemplo, se eu pegar essa palavra aqui, quer ver? Ó, quadro. Qual é a sílaba tônica da palavra quadro? É quadro ou quadrô? É quadro, então ela é uma paroxítona. E se ela fosse oxítona, como é que eu a pronunciaria? Quadrô, mas não, é quadro, né? Então a gente vai perceber, né? Aqui ela está dizendo que é incorretamente, por ser um vocábulo paroxítono. Eu nem vou perder muito tempo com isso, que a gente já sabe que ela, átomo, é uma palavra proparoxítona. A regrinha básica 1. Todas as proparoxítonas são acentuadas, todas, sem exceção, ó, átomo, proparoxítona. Sobre o uso da vírgula no terceiro quadrinho, podemos afirmar que ela foi empregada. A vírgula, né? Ó. Você deixou em branco, Caulfield? Você deixou em branco, Caulfield? Né? Então, olha só, a professora está conversando com o aluno e ela colocou o nome do aluno. E olha a vírgula aqui, separando o nome do aluno. Pessoal, a gente já viu há pouco, qual é a função sintática do nome do garoto aqui? A função sintática do nome do garoto é chamar a atenção dele, porque a professora está falando com ele. Então ela poderia ter colocado também assim, né? Ó, Caulfield, você deixou em branco? Por que você deixou em branco? Você deixou em branco, Caulfield? Ou Caulfield, você deixou em branco? Então você está chamando a atenção do seu interlocutor. É óbvio que essa função sintática, a gente chama de vocativo. Vocativo, então, corretamente para isolar o vocativo. Essa vírgula, inclusive, pessoal, é uma vírgula obrigatória. Agora, é curioso que nessas 12 provas que eu pesquisei de vocês, 3 questões aparecem o questionamento sobre o vocativo, em 3 provas, desculpa. Em 3 provas, né, aparecem esses questionamentos, né, sobre o vocativo. Então, cuidado com o vocativo. Não é o sujeito da oração, mesmo porque o sujeito não é separado por vírgula. Então, o uso, inclusive, dessa vírgula, esse uso da vírgula é obrigatório, tá? Obrigatório. Questão 4. Isso aqui é de uma outra banca, olha só. A tirinha contém uma ironia. Essa aqui é outra banca. Outra banca não, desculpa aqui. É outra prova. A tirinha contém uma ironia que leva à construção do humor. Essa ironia está concentrada na carga semântica de uma palavra que é. Então, ela está dizendo que a ironia, que é uma figura de linguagem, né? A ironia é uma figura de linguagem, e ela está presente nessa charge. Ó. Isso é uma charge. Por que é charge? Porque não tem progressão temática. Toda informação vem só numa imagem, né? Com texto. Piora o atendimento nos hospitais públicos. Daí, uma pessoa falando, provavelmente a mulher, né? Seja otimista, querido. Sim, a mulher dele. Seja otimista, querido. O médico disse que até o Natal você será atendido. Emergência. Né? Então, olha só. A gente não sabe exatamente que data que foi isso, para saber se o Natal vai demorar ou não. Mas pela composição de imagem, o cadáver aqui, uma perna caída aqui, enfim, teria que ser uma coisa emergencial. O atendimento dele deveria ser emergencial, né? Então, se eu estou usando a palavra otimista, né? Eu estou usando a palavra fora do seu significado natural. Então, o que significa ironia? Uma figura de linguagem que consiste em afirmar o contrário do que se pensa
em tom depreciativo, sarcástico e humorístico. Aqui está criando uma situação de humor, mas para fazer uma crítica ao atendimento público nos hospitais, né? Então, essa figura, a palavra, né, a estrutura linguística usada que mostra a ironia é o fato de ser otimista. Quer ver uma outra ironia? Vamos supor assim, ó. Esse quadro aqui, ó, ele está tão limpinho, que eu consigo escrever com o meu dedo, ó. Então isso é irônico, porque na realidade o quadro não está limpo. Ele está com poeira e por meio da poeira eu consigo formar as minhas palavras. Perceberam então a ironia? Muito cuidado que isso é uma figura. Agora mudando também de prova, essa daqui do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso. Vamos olhar ali. No texto, as palavras farmácia e remédio estão corretamente acentuadas. Quais dos vocábulos a seguir foram corretamente acentuados pelo mesmo motivo? É uma tendência da banca de vocês perguntar a mesma regra que vai justificar o acento nas palavras. Vamos ver se é a mesma regra? Fórmula, proparoxítona. Disponível, paroxítona terminada em L. Negócio, paroxítona terminada em ditongo. Específica, proparoxítona, regras diferentes. Experiência, paroxítona terminada em ditongo. Ó. Espécie, paroxítona terminada em ditongo. Então essas duas aqui obedecem à regra. São duas palavras paroxítonas e elas são terminadas em ditongo. Vamos olhar as demais. Através, oxítona terminada em E seguido de S. Disponível, paroxítona terminada em L. Empresária, paroxítona terminada em ditongo. Rápido, proparoxítona. Então, o nosso gabarito só pode ser, então, a alternativa C. Mais uma, tirada de outra banca, tá? Porque daí eu fiz uma seleção. Como a banca de vocês pergunta muito sobre acentuação gráfica, eu acabei reunindo as palavras aqui, né? As questões juntas, pelo mesmo tema. No poema aparece a palavra só, corretamente acentuada. Assinale a alternativa que contém apenas palavras corretamente acentuadas pela mesma regra. Então, olha lá, qual é a regra? Qual é a regra do sol? Né? Qual é a regra do sol? Monossílabo tônico. Ah, que regra é essa, professor? É assim, ó. Todos os monossílabos tônicos formados com A, E, O e os seus plurais, né? Eles são acentuados, se eles forem monossílabos tônicos. E agora também temos com a regra dos ditongos abertos OI, EL e EI, né? Que agora mudou. Antigamente, todas as palavras que tinham os ditongos abertos OI, EL e EI eram acentuadas, agora mudou. O que ficou? Na oxítona e na paroxítona. Na oxítona e nos monossílabos tônicos, né? Nas paroxítonas não tem mais. Então, a gente não tem mais essa palavra, né? Então, por exemplo, a palavra ideia. Ideia é de ditongo aberto EI, mas ideia é uma paroxítona, então ideia não tem mais acento. Ideia, assembleia, jiboia, não tem mais acento, tá? Mas olha só, voltando para cá, então isso aqui é um monossílabo tônico. Monossílabo tônico. Como é que a banca tenta também confundir vocês? Ele vai dizer que só é uma palavra oxítona. Não. Oxítona tem que ser duas ou mais sílabas para ser oxítona. Aqui eu estou diante de um monossílabo tônico. Então, cipó, oxítona em O, coati não tem acento e dendê, oxítona em E. Não se trata da nossa regra. IP, oxítona em E, pó, monossílabo tônico, pá, monossílabo tônico. O problema está no IP, que é um oxítono, né? Pôs, nós e pó, todos monossílabos tônicos, ó. Pôs, do verbo pôr, né? Pôs, nós e pó. Todas elas são monossílabos tônicos. Pó, ok. Pé, ok. Monossílabos tônicos. Arara não tem acento. Pá, monossílabo tônico. Pé, monossílabo tônico. Cipó, oxítona terminando em O. Então, portanto, o nosso gabarito vai ser apenas, né? Vai ser a alternativa C, né? Monossílabos tônicos. Mais uma.
Assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Até, oxítono em é. País. País não, pessoal. País é a regra do I e do U. Do hiato I e U, ó. País. País. Regra do I e do U. É, monossílabo tônico. Brasília, paroxítono terminado em ditongo. Milênio, paroxítono terminado em ditongo. E áreas, paroxítono terminado em ditongo. Portanto, isso aqui é a nossa questão, ó. Brasília, milênio e áreas. São todas paroxítonas terminadas em ditongo. Vamos olhar as demais. Órgão. Órgãos, paroxítono terminado em ditongo. Patrimônio, paroxítono terminado em ditongo. Mas estético é proparoxítono, ó. Estético. Êxodo, proparoxítona. Exigível, paroxítona terminada em L. Início, paroxítona terminada em ditongo, não é a mesma regra. Rápido, proparoxítono. Fácil, paroxítono terminado em L. Âmbito, proparoxítono, também não fazem parte da mesma regra, né? Seguindo, assinale a alternativa que contenha palavras do texto acentuadas corretamente pelo mesmo motivo, ó, mesmo motivo. História, paroxítono terminado em ditongo. Prêmio, paroxítono terminado em ditongo, já está aí a nossa questão, né? Pública, proparoxítono. Experiência, paroxítono terminado em ditongo. Já, monossílabo tônico, formado por A, né? Visível, paroxítono terminado em L. Invisíveis, paroxítono terminado em ditongo. Belém, oxítona terminada em, como também, ninguém, vintém. Então, a oxítona terminada em em. Situação e educação não são considerados acentos, né, para efeito de regra de acentuação gráfica. Então, se aparecer uma palavra com um tio, esse sinal diacrítico, ele indica o que? A nasalidade, né? A nasalidade. Por exemplo, ó, são, oral, são, nasal, ó, são, nasal. Então, situação, ó, situação, o som sai pelo nariz. Então, essa marca, né, o tio, é usado para marcar uma nasalização. Doutor, eu estou com falta de ar. Né? Doutor, eu estou com falta de ar. Aí o que o médico fala? Pois esse hospital está com falta de leito, falta de médico, falta de medicamento, falta de verbo e assim vai indo, né? Vamos lá então. As palavras só, está e médico aparecem acentuadas no segundo balão da charge. Sobre elas, assinale a alternativa correta. Ó, vamos pensar o seguinte, aqui ele vai questionar por que essas palavras são acentuadas. Por que essas palavras são acentuadas? Só. Monossílabo tônico. Está, oxítono terminado em A. E médico, ó, médico, proparoxítona. Então, o uso do acento agudo é obrigatório nos três casos, mas cada uma dessas palavras segue uma regra diferente. Perfeito, ó. A regra dos monossílabos, as regras das oxítonas e as regras das proparoxítonas, e no caso todas são acentuadas, né? Aqui eu coloquei os dois grupos, né, para vocês olharem. O grupo 1, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. As paroxítonas, elas precisam terminar no roxinol. Eu coloquei o desenhozinho do roxinol, ó. R de tongo, X, I, N, L, PS, AN, uns e us. É um acrônimozinho do roxinol para saber que a terminação dela parece com a palavra roxinol, né? Oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS, tranquilo. E os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. O segundo grupo são as regras dos hiatos I e U, como saúde, país, né? Os ditongos abertos OI, EL e EI. Cuidado, pessoal, que caiu agora, a assembleia não tem mais acento, né? E o acento diferencial ficou no por verbo, por preposição, por de verbo, pode, pretérito perfeito, e pode, presente indicativo, e o ter e o verbos ter e vir na terceira pessoa do singular para diferenciar em relação à terceira pessoa do plural. Mesma regra ou regra diferente? País e aí. País, ó, mesma regra, ó. País, a, i. Que regra é essa? Regra do hiato I-U. Eles são tônicos, né? E ficam em sílabas separadas.
Países e políticas? Não. Sabíamos, procurávamos iguais, proparoxítona. Juízes, regra do I do U. País, regra do I do U, forma hiatos. Assistência, potável e elétrica, não. Ó. Assistência, paroxítono terminado em ditongo. Potável, paroxítono terminado em L. Elétrica, proparoxítona. Conteúdo, regra do I do U. Calúnia, então regras diferentes. Ó. Calúnia, paroxítono em ditongo e injúria, paroxítono em ditongo. A forma to, presente no primeiro balão da charge, adaptada à linguagem formal escrita, equivalem a uma forma verbal. Aí, o to, qual é a forma verbal? Eu estou, né? Eu estou, tu estás, ele está. Só que na linguagem coloquial eu uso eu estou com fome, eu estou com fome, né? Então, de um verbo da primeira conjugação, ó, estar. Primeira conjugação, ar, estar. De um verbo da primeira conjugação, flexionado na primeira pessoa do singular do presente indicativo. Eu estou, tranquilo. Vamos dar uma olhadinha no verbo? Ó, muito cuidado com isso aqui. Presente do indicativo. Vamos pegar o verbo estudar, ó. Presente, eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Vamos para o futuro? Nós temos dois futuros no modo indicativo. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Do presente, amanhã, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. E o futuro do pretérito? Se eu tivesse interesse, eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria. Nós estudaríamos, vós estudaríeis, eles estudariam. Vamos para o passado, nós temos três passados, né? Nós temos, que a gente chama de pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Ontem, eu estudei, cuidado pessoal, ó, tu estudaste. A gente fala muito errado o tu, né? Então, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes, daí tem um Szinho, né? E eles estudaram. Naquela época, pretérito imperfeito. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava. Nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. E o pretérito mais que perfeito, duas coisas aconteceram no passado, só que uma coisa aconteceu antes da outra. Ó, eu estudara, tu estudaras, ele estudara. Nós estudáramos, vós estudares, eles estudaram. O eu estudar é a mesma coisa se eu falasse assim, ó, eu tinha estudado, eu tinha bebido, eu bebera, eu lera, eu tinha lido, né? Então, e se fosse no modo subjuntivo? Aí você tem que decorar essa regrinha aqui, ó. Subjuntivo, é preciso que... Presente, é preciso que eu estude, que tu estudes, que ele estude. Que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Futuro, quando eu estudar, quando tu estudares e quando ele estudar. Quando nós estudarmos, quando vós estudardes e quando eles estudarem. E o pretérito imperfeito do subjuntivo é aquele que vai ter os dois S's, né? Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse. Se nós estudássemos, se vós estudasses e se eles estudassem. Releia esta passagem do texto. Com relação à regência verbal, na passagem acima, de acordo com a norma culta, assinale a alternativa correta, até identificar as fórmulas mais específicas que cada animal mais gosta. Ó, aqui a gente tem um probleminha de regência, porque quem gosta, gosta de, e essa preposição não pode desaparecer, né? Então, como é que deveria ser? Ó? Deveria ter sido empregada a preposição de, antecedendo o pronome que, porque quem gosta, gosta de. Quer ver uma coisa? Esses são filmes, ó, quem assiste, no sentido de ver, de presenciar, assiste a alguma coisa. Então, esses são os filmes a que assisti, aos quais assisti. Não esqueçam que a preposição regida pelo verbo assistir, que é transitivo indireto, ela deve estar presente, senão a gente tem um erro de regência. Esta é a autora a cuja obra me referi. Quem se refere a. Eu estou me referindo à obra da autora. Possuidor, coisa possuída. Então eu tenho o cujo. O cujo sempre vai ter uma relação de possuidor e coisa possuída. Este é o autor de cuja obra gosto. Ó, o mesmo verbo gostar, que é o verbo transitivo indireto. Então, quem gosta, gosta de. E esse de não pode desaparecer. Então, este é o autor de cuja obra. Eu gosto da obra do autor. Então, o de é uma exigência, né, do verbo gostar, regencial. Este é o autor, ó,
tenho simpatia. Quem tem simpatia por alguém. Então, por quem tenho simpatia, pelo qual tenho simpatia ou porque tenho simpatia. Assinale a alternativa que contém uma palavra da tirinha que foi incorretamente escrita no contexto em que aparece. Isso aqui é questão muito simples, né, pessoal? Aqui está pedindo para a pessoa trazer, então é o verbo trazer, ó, traz, não é traz. Traz é preposição, traz com S é preposição, mas a tirinha mostra o verbo trazer, ó. Vai na farmácia e traz mais daquele remédio, então é do verbo trazer. Usamos é com S, pacientes é com C, mais é mais mesmo, né, aqui, e favor não tem acento. Com o trecho, usamos nos pacientes que só vêm para pegar atestado, poderia ser reescrito em respeito à norma culta da língua portuguesa e sem alterações de sentido original. Qual delas? Olha só, pessoal, aqui a questão é do verbo vir, né? O verbo vir é o seguinte, ó, ele vem singular, eles vêm plural. Então, olha só, usamos nos pacientes que só vêm. Então, os pacientes vêm. Tem que ser plural, não pode ser singular, né? Então, ó, ele vê, não vamos confundir, tá? Ele vê, eles veem, que agora no novo acordo ortográfico não tem mais acento. É do verbo ver, mas aqui é do verbo vir, é outro verbo, é outra situação. Olha só como é que fica aqui rapidamente mostrando, ó. Ele tem confiança, eles têm confiança. Então, por que esse tem aqui tem acento? Acento diferencial do verbo ter, né? Ele vem da França, eles vêm da França. Por que esse vem aqui tem acento? Acento diferencial do verbo vir, né? Vem singular, vem plural. Agora, cuidado se tiver uma pegadinha de acentuação, ó. Ele detém conhecimento e eles detêm conhecimento. O verbo deter é derivado do verbo ter. Então, a regra é a mesma. Só que cuidado, ele detém tem acento porque uma oxítona terminada em em. Agora, eles detêm tem acento porque é o acento diferencial. São regras distintas, né? Na tirinha, a forma verbal pega é um imperativo, assim como também é o... Então, imperativo, está pedindo, né? Vai, ó. Imperativo afirmativo. Vai tu, vá você, vamos nós, ide vós e vão vocês. No primeiro quadrinho, o verbo atender foi empregado como transitivo direto. Portanto, a é um artigo. Se ele é um verbo transitivo direto, o verbo transitivo direto ele tem o seu complemento regido sem preposição. Então, esse a vai ser um artigo. Se, porém, ele tivesse sido empregado como transitivo indireto, o mais correto seria escrever a. Ó. Vamos dar uma olhada aqui, como é que ficaria? Olha só, já botei aqui para vocês. Ó. O dentista atendeu quem? O paciente. O verbo atender no transitivo direto significa receber alguém com atenção, responder a alguém a quem a gente se dirige, né? E ouvir, conceder e definir um pedido. Então, o dentista atendeu quem? O paciente. Objeto direto. O entrevistado não atendeu quem? O repórter. Objeto direto. Esse o aqui vai ser artigo. Ele atendeu quem? O que ele atendeu? A súplica, então, artigo. Agora, se for o verbo atender no sentido da nossa tirinha, tá? Dar atenção a alguém, ouvir-lhes os conselhos, ou levar algo em consideração. Levar algo em consideração, que é o que está sendo abordado na nossa tirinha. Ela não atendeu aos pais, ó. A preposição, ó. Nós atenderemos ao apelo do diretor. O serviço de segurança atendeu a vários chamados. Por que aqui não tem crase? Porque a está no singular e a palavra seguinte está no plural. Além disso, vários é masculino, não aceitaria. Pronome também não aceitaria, né? Então vamos lá, Conselho Federal de Psicologia, né? Releia esta passagem do texto. Revela a preocupação dos cientistas por artigos mais rigorosos e confiáveis. Que função sintática exerce o sintagma em destaque? Olha só, pessoal, aqui nós estamos diante de um complemento nominal. Um complemento nominal. Então, só para a gente fechar essa última parte, para a gente já ir para o último segmento da nossa aula, que vai ser redação oficial. Mas só para a gente fechar aqui então, olha só, revela a preocupação dos cientistas, revela o quê? A preocupação.
Mas a preocupação dos cientistas tem sentido completo? Não. A preocupação por artigos mais rigorosos e confiáveis. Então, estou diante do complemento nominal. Ó. E isso revela o quê? A preocupação, né, dos cientistas. A preocupação por artigo. Então, por artigos mais rigorosos e confiáveis é o complemento nominal. Só para a gente fechar aqui, ó, vou mostrar para vocês as 3 palavras que pedem complemento nominal. Ó. Começando aqui, ó, um substantivo. Pedro tem confiança no time. O que ele tem? Confiança, objeto direto. Confiança não tem sentido completo. Confiança é um substantivo. Então, precisa de um complemento. No time é um complemento nominal. Lembrando que o complemento nominal, ele sempre vem antecedido de preposição. Ó. O que é o no? É o em mais o. Um adjetivo. Pedro é fiel ao seu time. Pedro é fiel. A palavra fiel é um adjetivo, ela não tem sentido completo. Então, quem é fiel a alguém ou a alguma coisa. Então, ao seu time é o complemento nominal. Mas quem é que está pedindo o complemento nominal? Um adjetivo. E agora, o advérbio. Pedro agiu contrariamente à lei. Ó, contrariamente, eu pintei aqui o sufixo mente, que é o sufixo formador de advérbio. Então, ele agiu contrariamente à lei. Contrariamente é um advérbio que não tem sentido completo, ele precisa de um complemento. A lei vai ser o complemento nominal do advérbio contrariamente, né? Contrariamente. Então, pessoal, a gente vai agora fechar essa parte, né? Tem mais umas questõezinhas ali para vocês fazerem. Eu só queria mostrar ainda mais uma questãozinha aqui, ó, para a gente fechar esse bloco. Bem rapidinho, que é muito importante, ó. A questão da voz ativa e da voz passiva. Em um estudo que foi assinado por Eduardo Fontes, ligado ao Departamento de Neurologia da Unicamp, avançou nessa área do conhecimento. O termo grifado é classificado sintaticamente com, ó, um estudo que foi assinado por Eduardo Fontes. Então, ó, o estudo foi assinado. Isso aqui é uma locução de voz passiva. Então, quem é que fez alguma coisa? Eduardo Fontes assinou o estudo, né? Ele assinou o estudo. Então, eu estou diante do agente da passiva. Ó. Eduardo Fontes assinou o quê? O estudo. Como é que eu formo a voz ativa e voz passiva? Olha, muita atenção com isso aqui. Ó. O autor consultou o dicionário. O autor é o sujeito. O que ele consultou? VTD, verbo transitivo direto. O que ele consultou? O dicionário. O que vai ser o dicionário? Objeto direto. Como é que eu transformo? Isso aqui então está na voz ativa. Como é que eu transformo essa frase para uma voz passiva? Opa, o que era objeto direto da voz ativa vem para cá como o sujeito paciente. Então, o dicionário foi consultado, é uma locução de voz passiva, né? Pelo autor. Então, o que vai ser o pelo autor? Uma daquelas 12 funções sintáticas. Então, pelo autor é o agente da passiva. Então, o objeto direto vai ser o sujeito, né? E aqui o sujeito vai ser o agente da passiva. E outra coisa importante na relação voz ativa e voz passiva é a questão do tempo e o modo verbal. Ó. O autor consulta o dicionário. O dicionário é consultado pelo autor. Ó. O que vocês percebem aqui? Ó? Consulta está no presente do indicativo. Eu consulto, tu consultas, ele consulta. O verbo ser tem que estar também no presente do indicativo. Ó. Eu sou, tu és, ele é. O autor consultou o dicionário. Pretérito perfeito de indicativo. Ó. Eu consultei, tu consultaste e ele consultou. O dicionário foi consultado pelo autor. Eu fui, tu foste e ele foi. O autor consultava o dicionário era pretérito imperfeito. O autor consultara o dicionário fora consultado. É o pretérito mais que perfeito. Simples, né? Aqui tem um composto. O autor consultará o dicionário, futuro do presente. O dicionário será consultado pelo autor. O autor consultaria o dicionário seria consultado pelo autor. E se for tempos compostos? É só você separar os dois elementos e colocar o sido no meio. Ó. O autor tem consultado o dicionário tem sido consultado pelo autor. O autor tinha consultado o
o dicionário tinha sido consultado. É só abrir os dois verbos e colocar o sido. O que é o sido? O sido é o particípio passado do verbo ser. Sido, ó, ser, infinitivo, segunda conjugação, sendo, gerúndio, e sido, particípio passado, né? O autor terá consultado o dicionário terá sido consultado. É o futuro do presente composto e o futuro do pretérito composto. O dicionário teria sido consultado pelo autor. Pessoal, vamos então agora começar com a nossa segunda parte da aula. Fechamos aqui o conteúdo. Eu deixei aqui para vocês algumas questões também relacionadas, bem interessantes, tá? Para que vocês deem uma olhadinha. E agora nós vamos passar então para a segunda parte, que é a questão da redação oficial. Vamos lá então. Qual é a definição de redação oficial? É a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Deixa eu botar no modo de exibição aqui. Então, a maneira pela qual o poder público, redige atos normativos e comunicações. É elaborada sempre em nome do serviço público e em atendimento ao interesse dos cidadãos. Qual é a diferença entre ato normativo e comunicação? Ato normativo são as leis, decretos, portarias, resoluções, são instrumentos que disciplinam, né? E comunicações é o expediente de mensagens, de troca de informações, né? O que nós temos que observar? Que na redação oficial nós temos um único emissor com dois possíveis receptores, ou um outro serviço público ou um particular. Então observe aqui, dois possíveis receptores. Vamos pegar uma questãozinha de vocês, tá? Do Conselho Regional de Farmácia, do Mato Grosso. Questão 10. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, que é o texto onde eles retiram as informações para efeito de questões de concurso, né? Então, de acordo com esse manual, para que haja comunicação, são necessários alguém que comunique, sim, algo a ser comunicado, sim, a mensagem propriamente dita, né? E alguém que receba essa comunicação. Então, o destinatário, que pode ser dois, né? Pode ser o próprio serviço público, o destinatário, ou um particular. Pode ser um particular também, mas um particular quem recebe a comunicação, né? Assinale a alternativa que contenha o agente que comunica, no caso da redação oficial. Apenas os ministérios? Não. O próprio autor da comunicação? Não. O presidente da República? Não. O serviço público, exatamente como está escrito no Manual de Redação da Presidência da República, o serviço público. Questão recente da banca, né? E também, vocês vão perceber que a banca ela pega muito o que está escrito no manual. Se vocês assistiram àquela nossa aula de redação oficial e conseguiram entender tudo que tem ali, vocês provavelmente vão acertar todas as questões de redação impessoal, né? Comunicar com impessoalidade, então eu vou ter que usar uma linguagem denotativa, o texto tem que ser isento de opinião, subjetividade e impressão pessoal. Por quê? É o princípio da impessoalidade, é um dos princípios mais importantes que vem do artigo 37, né, da Constituição Federal. Então, esse princípio deve nortear todas as comunicações oficiais. O que significa, então, a impessoalidade? O texto não pode ter opinião, não pode ter subjetividade, não pode ter impressão pessoal, não pode ter afetividade. Ele tem que ser objetivo, ele tem que ser o quê? Lembra da palavra dedo, denotativo, dedo, denotativo, objetivo, né? E também possibilitar a máxima clareza, né? O texto não pode ser ambíguo, permite a compreensão imediata daquela comunicação, né? Então a linguagem deve ser clara, concisa, objetiva e denotativa. Qual é a diferença entre clareza e concisão? Bem rapidinho. Um documento é claro quando, ao ler pela primeira vez, eu já consigo, na primeira lida, identificar todas as informações presentes no texto, na comunicação, vamos supor um ofício, e já consigo executar aquilo que está sendo solicitado. Isso é clareza. O serviço público ganha com isso, o poder público ganha com isso?
Eu não vou perder tempo em ler pela segunda vez, eu não vou pegar o telefone para obter informações sobre aquilo, eu não vou passar e-mail para buscar informações sobre aquilo. A informação é clara, as informações estão evidentes, né? E o que é conciso? Eu usar menos palavras para falar mais coisas. Então, é um princípio interessante, né, da concisão. O que a administração pública ganha com a concisão? Se o texto tem menos palavras, menos estruturas desnecessárias, eu vou gastar menos papel, menos tinta, menos recursos de impressora, menos recursos computacionais, menos tempo de produção daquela comunicação. Então, clareza e concisão são dois aspectos muito importantes da comunicação oficial, né? Vamos lá. Banca de vocês é do mesmo concurso, né? Para responder às questões, considere o Manual de Redação da Presidência da República. Pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações verdadeiro. Ela deve caracterizar-se por, primeiro, impessoalidade, sim. Uso do padrão culto da linguagem, sim, eu tenho que usar a linguagem culta. Clareza, acabei de explicar para vocês a importância da clareza. Concisão, sim, menos palavras e mais informações, né? Formalidade, sim, e uniformidade. Está aqui todas as características de uma redação. Por que ela tem que ser formal? Porque eu uso Vossa Senhoria, Vossa Excelência, eu estou lidando com autoridades, né? Então ela precisa ser formal. E por que ela tem que ser uniforme? Ela tem que ser igual para todo mundo, para todas as pessoas que trabalham no serviço público. Uniformidade. O que a gente vai perceber de erro aqui, ó? De forma pessoal? Não, impessoal. Aqui, registro, uniformidade e liberdade de registro? Não, registro formal. Aqui também, ó, registro formal. São palavrinhas, expressões que a banca colocou para mudar, né? Aqui, formalidade, uniformidade, prolixo, não. Prolixo é uma coisa confusa. Aqui, ó, prolixidade é você ser confuso, você não ser claro nas suas ideias. Então, clareza é o contrário, né, de prolixidade. Aqui a banca também colocou, porque dentro do Manual de Redação Oficial da Presidência da República, existe uma súmula que trata só sobre acentuação gráfica, ortografia, uso do hífen. Cuidado, que o manual não está atualizado. Então, as questões, aquela súmula que diz, que disciplina a questão do uso da acentuação gráfica e o uso do hífen, vocês desprezem que está desatualizado em relação ao novo acordo ortográfico, porque a última atualização desse manual é 2002. Mas vocês estudaram pelo nosso material e o nosso material já está atualizado, né? Então, olha só aqui, são todas as palavras corretamente escritas. Anciar é com S, né? Privilégio é com I, é privilégio, né? Aqui, antevéspera está escrito corretamente, embutir e cardeal está ok. Aqui é nominar, né? Aqui é preferir, preferir. Aqui é dispêndio, aqui é júri, aborígene está ok, emigrar, ideologia, e aqui é dispensar, e não é é dispensar. Então são questões só de ortografia que o aluno tem que observar se está escrito correto ou escrito errado. Redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações. Para elaborar tais expedientes de modo satisfatório, é preciso observar algumas características, que são as qualidades, né? Ó, prolixidade não é prolixidade, é um erro, né? Ó, padrão rebuscado também é um erro. Clareza, certo, concisão, certo, coerência, certo, informalidade. O problema está aqui, ó, individualidade não, é impessoalidade. Aí a banca coloca essa pegadinha aqui, ó. Então é considerado um erro. Então vai ser o quê? Concisão, clareza, coerência, formalidade, padronização. Coesão entre as ideias, padrão culto da linguagem e pessoalidade. As outras vocês vão perceber, ó, retórica, padrão jornalístico, não, retórica, não, padrão literário, não, nada disso, né? Então, nada disso. Eu queria mostrar aqui para vocês as partes de um texto, do padrão ofício. No ofício, o cabeçalho obrigatoriamente tem que ter o telefone e o endereço de correio eletrônico, além dos dados, né, do órgão. Aqui, o tipo, número, data e órgão, ok?
Aqui o local e a data também, posicionado no canto superior, aqui no canto direito, né? Essa parte aqui é o endereço do destinatário, tem que ter o que obrigatoriamente no destinatário? O CEP, o endereçamento postal. O endereçamento postal deve ter no ofício, obrigatório. O assunto, né, que é a síntese, o teor do texto. Senhor deputado, ó, senhor deputado, vírgula, vocativo, pessoal. Olha só, aqui temos vocativo também, ó, dentro de um texto oficial. Ó, senhor deputado, vírgula, vocativo, né? Vocativo. Margem esquerda igual a 3, margem direita igual a 1,5. Então, o ofício é uma comunicação interna e externa. Por quê? Eu posso mandar um ofício para um outro órgão público, mas também posso mandar um ofício para um particular. Por exemplo, eu poderia receber uma comunicação da prefeitura ou do governo, então o ofício ele pode ser interno ou externo. Diferentemente do memorando, o memorando somente interno. Cuidado, uma grande diferença entre ofício e memorando é que o memorando, a circulação dele, o âmbito de circulação é somente interno. Aqui é o atenciosamente, que é o fecho, né? E aqui o nome e o cargo do signatário. Lembrando que nós só temos dois tipos de fecho. Ou é respeitosamente, ou é atenciosamente. Aqui está as características do memorando, né? Mas eu queria mostrar aqui para vocês, ó, ainda sobre o... Depois eu falo sobre o respeitosamente e atenciosamente. Isso aqui é campeão de questões para concursos envolvendo a redação oficial. Quando eu uso um pronome de tratamento, por exemplo, Vossa Senhoria, Vossa Majestade, Vossa Santidade, Vossa Excelência, eu tenho que observar três tipos de concordância: concordância verbal, concordância nominal e concordância pronominal. Na concordância verbal, o verbo fica sempre, pessoal, atenção, sempre na terceira pessoa do singular ou do plural. Depende se vai ser uma autoridade ou mais de uma autoridade. Lembre-se aqui, ó, Vossa Senhoria deverá e nunca devereis, tá? Ó, Vossa Senhoria deverá e Vossas Senhorias, duas autoridades, deverão. Vossas Senhorias deverão. Perfeito? Então, olha só, pessoal, aqui, cuidado com a concordância verbal. Sempre na terceira pessoa, nunca na segunda pessoa, tá? Beleza. E a concordância nominal? Vossa Senhoria será eleito, autoridade masculina, e Vossa Senhoria será eleita, autoridade feminina. Então, não temos dúvida, o eleito e a eleita, que é uma concordância nominal, né? Então, vai ter que concordar com o gênero da pessoa, ou masculino ou feminino. E a concordância pronominal, o pronome possessivo, meu, teu, seu, nosso, sua, também fica na terceira pessoa. Vossa Senhoria deverá apresentar o quê? O seu relatório, o seu, ó, e nunca o vosso, nunca vosso, sempre na terceira pessoa. Lembrando que vosso e vossa é na segunda pessoa do plural, né? Ou singular vosso e plural vossos. Então, Vossa Senhoria deverá apresentar o seu relatório, sempre na terceira pessoa. Então, cuidado com essas questões do tipo, quer ver? Informo a Vossa Senhoria que vosso prazo está expirado. Não, pessoal, que o seu prazo, terceira pessoa. Requeiro a Vossa Excelência o seu parecer consubstanciado, o seu, terceira pessoa. Solicito a Vossa Excelência que manifeste, terceira pessoa, sobre a sentença. Encaminho o ofício a Vossa Senhoria e aguardo suas sugestões, suas concordância pronominal, né? Então aqui, pessoal, eu só vou passar rapidamente para fechar nossa aula, que a gente já está terminando, esgotando o nosso tempo, né? Só tem dois tipos de fecho na comunicação oficial. Se a autoridade, aí você tem que olhar a hierarquia, né? Se eu vou mandar uma comunicação, um comunicado, uma redação para alguma autoridade superior à minha hierarquia, eu vou usar o fecho respeitosamente. Porém,
Se eu for mandar um ofício, um memorando, enfim, qualquer documento oficial para a autoridade da mesma hierarquia que a minha, ou abaixo da minha hierarquia, eu vou usar o fecho atenciosamente. Só tem essas duas possibilidades. Anteriormente nós tínhamos vários tipos de fecho, para cada tipo, para cada grupo de autoridades. Aqui não, agora ficou somente se a autoridade for superior à minha hierarquia, eu vou usar respeitosamente, incluindo o presidente da República, é claro, né? E aqui, se for da mesma hierarquia ou abaixo da minha, eu vou usar atenciosamente. Então, pessoal, praticamente é isso, né? Assinale a opção que indica o termo que o funcionário deve usar no fechamento de uma carta dirigida a um chefe. Ele é funcionário e a carta está sendo enviada a um chefe. Então, só pode ser o quê? Respeitosamente, carinhosamente não existe, atentamente não existe, atenciosamente existe, mas a hierarquia deve ser a mesma ou abaixo, né? E isso aqui também não existe. Legal, pessoal? Então, a gente finaliza aqui o nosso aulão, né? Eu acredito que em pouco tempo a gente conseguiu rever, né? A gente conseguiu rever uma série de informações especiais, né? Que provavelmente vão estar na prova de vocês. O PowerPoint está aí disponível, né? Para download. Tem algumas tabelinhas bacanas sobre verbo, sobre a questão da conjugação também. Eu fiz uma tabelinha sobre o uso do se. Lembra-se do se? Né? O se pode ser pronome reflexivo, pode ser índice de determinação do sujeito, pode ser partícula passivadora, pode ser parte integrante de um verbo. Eu fiz uma tabelinha do se. Dê uma olhadinha nessa tabelinha que mostra ali um mapa mental do uso da partícula se. Muito obrigado, então. Boa sorte na prova. Bastante sucesso, esperamos a aprovação então.